Queridos, nós estamos pregando numa série que eu estou gostando muito de fazer, chamada Supere Tudo. Cada domingo eu falo sobre um tipo de superação. E hoje eu quero lhes falar como superar, como vencer a ansiedade com a paz. Amém? Olha, eu ouvi o testemunho de um rapaz que trabalhava numa companhia elétrica americana, e ele foi mandado embora. E quando ele foi mandado embora, ele não sabia muito bem o que fazer, pensou, estava muito bravo. Ele falou: olha, a vontade que eu tinha mesmo era de quebrar tudo. Aí ele falou: por que não? Alugou um galpãozinho, dividiu em 4 salas, reforçado de placas de metal, foi no ferro velho e comprou tudo de sucata que tinha lá. Televisão, computador, tudo que tinha lá. Aí foi também num desses brechós, comprou louça velha, comprou de tudo. E dividiu lá e falou o seguinte, chamou de tantrum. Falou o seguinte: você está com ansiedade, vem acabar com a sua ansiedade quebrando tudo. E cobrou de 5 a 25 dólares. O camarada podia escolher, seria usar um taco de golfe, ou então um taco de beisebol, ou um martelo, uma marreta. Ele tinha uma roupa que cobria dos pés à cabeça para proteger, e o camarada entrava lá dentro e quebrava tudo. Por 5 minutos, acho que a turma xingava, chutava, fazia de tudo. O negócio deu tão certo que o camarada ficou rico. Aí você fala: meu Deus do céu, como é que pode isso, abrir um negócio desse? Bom, gente, não é à toa, né? A sociedade americana é uma sociedade oprimida. Mais de 40 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Vários tipos de ansiedade. Alguns têm ansiedade crônica, outros têm ansiedade pós-traumática. Sofreram algum tipo de trauma, de estresse, uma separação, uma doença, uma perda, uma morte. Ou seja, vários tipos de depressão, de estresse. E as pessoas iam lá e botavam para quebrar. Num certo sentido, todos nós às vezes temos vontade de fazer isso, né? Sim ou não? Agora, embora todo mundo em algum momento quer ter o seu ataque de raiva, isso não cura a ansiedade. O que eu quero dizer para vocês é que não existe melhor cura para a ansiedade do que a paz de Cristo. Amém? Então o tema da mensagem de hoje é: vença a ansiedade com a paz. Eu quero fazer aqui 4 reflexões com vocês a respeito dessa paz que nos leva a vencer de fato as ansiedades da vida. Porque, gente, vamos combinar, num mundo como esse que a gente está vivendo, de estresse, um mundo de insegurança, insegurança política, insegurança econômica, insegurança civil. Você sai na rua, você não sabe se vai ser assaltado, se vai ser sequestrado, e as pessoas ficam ansiosas. E é nessa hora que nós precisamos nos apropriar da paz. A Bíblia fala tanto da paz com Deus, como a paz de Deus. E nós podemos ter ambas, tá? Eu quero começar falando para vocês sobre as sandálias da paz. Lá na carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala da armadura do soldado, né, ou a armadura do cristão, nos versos 14 e 15 ele diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Em seguida ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Uau! O que tem a ver paz com as sandálias? Eu fui pesquisar a respeito disso e eu descobri que esta sandália que o soldado romano usava, ela não era uma sandália própria para marcha e tampouco para corridas. Ela era uma sandália cujos dedos ficavam para fora e ela era trançada na panturrilha e na canela, de maneira que
o soldado tivesse muita estabilidade, quando ele estivesse lutando corporeamente contra um oponente. Afinal de contas, gente, numa luta de espada, se o camarada escorregou, morreu. Sim ou não? Perdeu o equilíbrio, o adversário vai ter vantagem sobre ele e, portanto, ele pode ser morto, né? Então, o que essa sandália não era? Ela não era uma sandália própria para correr, não era uma sandália para marchar, era uma sandália que dava estabilidade para a luta corpórea. Então eram sandálias para a batalha. E o que na verdade o apóstolo Paulo está dizendo é que da mesma maneira que nós estamos numa guerra, num embate contra Satanás, ele não vem nos atacar com uma espada de verdade, mas ele vem para nos desestabilizar e nos vencer. E para vencermos Satanás, nós temos que estar calçados com as sandálias da paz, porque da mesma maneira que as sandálias que o soldado romano usava dava estabilidade para ele, a paz também nos dá estabilidade. Então, se você é um ansioso, você não tem que dar uma desculpa e dizer: mas eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. Não, você vai vestir, calçar as sandálias da paz, amém? Queridos, talvez a sua ansiedade seja crônica, aquela voz que fica o tempo inteiro dizendo: você não vai conseguir, olha que difícil que está, olha como o problema é grande, você está vendo saída, você não vai conseguir. Talvez a tua ansiedade seja resultado de um estresse, você está cansado, já não aguenta mais lutar. Talvez você tenha uma ansiedade química, literalmente precisa de algum tipo de ansiolítico, e graças a Deus pelos remédios, irmãos. Mas eu quero dizer que remédio algum vai curar você da sua ansiedade, da sua depressão. Ele é um paliativo, ele ajuda você a sair um pouco de si, enxergar o problema. Mas em algum momento você vai ter que dizer: Senhor, isso não me pertence. Eu não aceito isso, porque eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim, amém? Glória a Deus. Agora, quais são os resultados de você vestir ou de calçar as sandálias da paz? Significa que você não vai mais ter luta? Não. Significa que ao invés do diabo olhar o seu medo e a sua vulnerabilidade, ele vai olhar e ver que você está se preparando. Você vai calçar as sandálias da preparação do Evangelho. Evangelho, gente, é boa notícia. A palavra Evangelho no grego é literalmente boa notícia. Então ao invés de você ficar confessando coisas ruins, dificuldade, olha, eu vou quebrar, olha, eu vou ficar doente, olha, eu vou morrer, eu vou ficar sozinho, você vai abrir a tua boca e vai declarar a palavra da salvação, a palavra do Evangelho. E isto você se prepara, e você é transformado pela palavra de Deus e pela sua própria confissão. O resultado, querido, é que ao invés do diabo encontrar em você desespero, vai encontrar esperança. Ao invés dele encontrar medo, ele vai encontrar fé, confiança, certeza. E se ao invés dele estar sempre encontrando uma brecha em você, ele estiver encontrando em você uma paz de Cristo que excede o entendimento. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não aguenta quando um crente obedece a sua palavra, a palavra de Deus. Ele vai embora. Então eu quero te dizer, em primeiro lugar, que você vai decidir não viver mais debaixo de ansiedade, porque você vai calçar, em nome de Jesus, as sandálias do Evangelho da Paz, amém? A segunda reflexão que eu quero fazer com vocês é dizer que essa paz, diga assim, essa paz sempre será através de Cristo. Diga assim, não é a minha paz, não é a paz circunstancial, não é a paz do mundo, é a paz
de Cristo. Aliás, gente, a Bíblia fala sobre paz com Deus e paz de Deus. Vocês sabem a diferença? A paz com Deus significa que está tudo bem com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você estava brigado com Ele, não está mais. Por quê? Por causa de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não vê seus pecados, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus entrou nos céus, os anjos tocaram trombetas e glorificaram a entrada do Filho de Deus com o corpo glorificado. Mas Ele entrou e apresentou a si mesmo como sacrifícios nos santos dos santos e apresentou o seu sangue. Hoje, quando Deus olha para você que já confessou Jesus, Ele vê o sangue de Jesus. Então está tudo bem com Deus. Diga assim: está tudo bem com meu Deus. Agora, paz com Deus significa que está tudo jóia entre você e Deus. Mas e a paz de Deus? O que significa? Esse D, no grego, é um genitivo de origem. Significa que a paz vem de Deus. Quando eu viajo para fora do Brasil e as pessoas me veem falando inglês, se elas notam um sotaquezinho, elas falam: de onde você é? E eu sempre digo: adivinha, nunca disseram que eu era do Brasil. Mas esse D denota origem. De onde vem essa paz? De Deus. De onde vem essa paz? De Cristo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você não está conseguindo vencer a tua ansiedade? Porque você está achando que essa ansiedade tem que vir de você. Ai, eu tenho que fazer força. Não, existe uma paz que vem de Deus. Jesus, quando Ele apresentava, quando Ele entrava no lugar, Ele dizia: Shalom Aleichem, paz seja convosco, deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Amém, igreja? Vem de Deus, não é de mim, não é da minha capacidade, é dEle. Amém, irmãos? Por isso que eu quero dizer que a Bíblia nos ensina que não existe paz verdadeira sem Cristo. Até os incrédulos sabem disso. Tem um escritor britânico chamado Julian Barnes. Ele disse assim: eu não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. Até que enfim, tem um indivíduo honesto. Ele não acredita em Deus, mas ele sabe que a ausência dessa fé e dessa confiança gera nele um vazio. Esse vazio gera ansiedade, irmãos. Quando o homem rompeu com Deus, ele ficou pela metade. Ele perdeu a glória de Deus que o envolvia. A glória de Deus não permitia nem que ele se sentisse nu. Ele, de repente, a glória de Deus saiu e ele falou: vixe, eu estou pelado. E foi se esconder. O primeiro sentimento que veio como resultado dessa ruptura com Deus foi culpa e medo. Ansiedade é o medo antecipado de coisas que talvez nunca venham a acontecer. Sem Jesus não tem paz, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o instrumento através da qual temos paz com Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio, diga por meio, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Ele é o meio através do qual nós temos paz com Deus. Mas a Bíblia também nos diz mais do que isso. Nos diz que Jesus é a própria paz que Deus nos dá. Efésios 2:14-16 diz assim: porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Diga assim: Jesus é a minha paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo pela cruz a inimizade. Jesus é a sua paz. Ele é o príncipe da paz. Amém? É Ele que com a sua palavra disse para o mar revoltoso: acalma-te, aquieta-te.
e houve bonança. A sua alma está com turbulências, com temores, com medos do futuro. Querido, existe um Deus que está no trono do universo, que Ele controla e Ele não deixa cair um fio de cabelo do seu cabelo, da sua cabeça. Ele te ama, Ele é a sua paz. Ele é a minha paz, Jesus é a minha paz. Declara: Jesus é a minha paz. Aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Ele é a minha paz. Oh, Jesus. Mas nós vivemos num mundo de guerra espiritual, de guerra emocional, e há tanta gente temente a Deus verdadeiramente, que está vivendo com ansiedade. Mulheres tementes a Deus que passam por depressão pós-parto e crises de ansiedade. Pessoas que amam a Deus, que creem em Deus, que têm um distúrbio químico no seu corpo por causa de situações que enfrentaram, e passam até ter a chamada síndrome do pânico, que é uma crise de ansiedade grave. O pânico nada mais é do que o medo do medo. Você teve uma experiência ruim, aquilo mexeu com você, você passa a ter medo de viver de novo aquela experiência que gerou tanto desconforto. Mas Jesus é a cura para você. Ele conhece os seus limites físicos e emocionais. Ele conhece onde e quando e como o inimigo conseguiu introduzir na sua vida essa crise de ansiedade. Ele sabe até mesmo quanto você deseja ser liberto. Queridos, culpa e condenação não te ajudarão a vencer a ansiedade. Romanos 8:1 diz assim: agora pois, diga agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Baixa a guarda, entrega para Deus. Você tem dúvida de que Deus vai cuidar de você? Quantos aqui são pais ou mães ou avós? Você tem dúvida de salvar um filho teu numa hora de necessidade? Você dá a sua vida. Você não vai deixar ele ser destruído. Você acha que Deus vai deixar Satanás tocar em você, acabar com a sua vida? A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Querido, Deus, Ele se importa com você. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Diga assim: Deus está comigo. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Entrega para o Senhor, Ele é a nossa paz. É um processo, é uma guerra, mas também um processo de entrega. Confiar e receber a paz também é uma decisão nossa. O apóstolo Pedro, no capítulo 5, versos 7 a 10, diz que quando a gente tiver ansiedade, a gente tem que jogar diante do Senhor. É que nem o camarada que está carregando um fardo muito pesado, só que quando ele chega diante daquele que pode resolver, ele joga tudo. E a Bíblia diz assim, 1 Pedro 5, de 7 a 10: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vocês podem ler comigo? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Gente, nós não somos os únicos a enfrentar essas batalhas. Em todo o mundo o diabo está ao redor procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que eu posso lançar sobre ele as minhas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós, amém? E aí ele diz mais: ora, o Deus de toda graça, diga graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, diga glória. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele deixa você passar pela luta. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você vai ficar forte, meu irmão, vai ficar forte. Mas Ele permite a luta, Ele permite a prova por um tempo.
não é natural, é sobrenatural. Não pensa você que buscar somente os remédios vai curar a tua ansiedade. Não vai, porque a raiz dela é muito mais profunda. Então, querido, você pode escolher justificar a sua ansiedade. Eu estou assim porque eu estou, com um problema de distúrbio químico. Tudo bem. E aí, vai continuar assim? Você pode escolher permanecer na sua ansiedade. Tem gente que passa a vida inteira, gente. Está salvo, mas nunca entrega. Está sempre com medo, quer controlar tudo. É gente que não entrega. Os problemas vêm e a pessoa não consegue controlar tudo e aí vive ansiosa. Você pode escolher ficar assim a vida inteira. Não, esse é meu jeito, eu sou ansioso. Você pode dizer: Senhor, eu estou em pecado, porque o Senhor cuida de mim. Você pode pela fé reconhecer a sua ansiedade, mas decidir lançá-la sobre Deus. Quantos hoje vão querer lançar a sua ansiedade? A terceira reflexão que eu quero fazer com vocês é que essa paz de Cristo, essa paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Essa paz está disponível para você, gente. Lá em João 14, versículo 27, Jesus diz: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O que Jesus está dizendo? Não resolve, não adianta e não vai produzir nenhum benefício. Qual é a alternativa para isso? Recebe. Você já reparou que tem gente que tem dificuldade de ser abençoado, de receber presente? Tem gente que você vai dar um presente e fala: não precisa. Claro que não precisa. Só que quando você quer dar um presente, você quer dar porque você ama a pessoa, você quer abençoar aquela pessoa. E tem gente que é assim com Deus. Deus quer dar, Deus quer ir. Não precisa, deixa que eu resolvo. Não, Deus, pode mandar, e eu quero muita paz. Eu quero a paz que excede o entendimento. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor aí? Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo, gente, é quando está tudo bem, quando está na calmaria, quando se a tua empresa está de vento em popa, aí qualquer um pode dar. Mas a paz de Jesus não. Ela excede o entendimento. Ela é sobrenatural. A paz de Jesus excede o entendimento. De novo, eu quero falar. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Repita comigo: coisa alguma. Não vale a pena. Não é necessário, não vai mudar a tua vida. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Andar ansioso, meu irmão, no grego, meriminal, significa literalmente alguém que está sendo puxado por dois lados. O ansioso é assim, uma hora ele crê, outra hora ele duvida. Tiago fala: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, porque ele é como o quê? Como onda lançada pelo vento de um lado para o outro. Homem inconstantes nos seus caminhos. É isso que é o ansioso. É o camarada que o tempo inteiro, acho que a única coisa que o ansioso consegue crer é na salvação de Jesus. Essa ele não duvida, aí ele está salvo. Agora, fora isso, ele fica o tempo inteiro com medo do futuro. Querido, o teu futuro está garantido. Está garantido mais do que você tivesse $1 bilhão na tua conta. Está garantido, porque lá na cruz do Calvário a Bíblia diz que Jesus pagou toda a dívida, todo escrito de dívida que havia contra você e contra mim, rasgou na cruz. Amém, irmãos? Está garantido. Deus, Ele está no teu futuro. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mark Batterson, ele diz assim: pense na ansiedade como um alarme de oração. Se vier a ansiedade, então é hora de orar. Eu me lembro que uma vez uma mulher entrou na minha sala para aconselhamento. Ela falou: pastor, já fiz de tudo,
Só falta orar. Você teria poupado o meu tempo e o seu. Vem aquele pensamento de ansiedade, ore a Deus. Às vezes você não tem tempo para orar 1 hora. Às vezes você está no meio de uma guerra. Fica quietinho um pouquinho e fala: Senhor, eu não sei lidar com essa situação, cuida de mim. Deus está no trono, meu irmão, e Ele te ama, Ele é teu Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não vai ficar ansioso, ele vai descansar. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Aleluia, igreja. A quarta reflexão é que nós adquirimos a paz através da oração. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, sempre orava, sempre falava com o Pai, e Ele nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso não é uma reza para você decorar e repetir, é para você entender a estrutura dela. O que Jesus está ensinando ali? Está ensinando que há 4 tipos de approaches, 4 maneiras de nos aproximarmos diante de Deus em toda oração que você fizer. Então hoje eu quero te dar essa dica: aprenda a orar toda vez que você for orar, através desses 4 passos aqui. A primeira coisa é a adoração. Jesus começa reconhecendo quem é Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está adorando a Deus. Por quê, querido? Quando você começa a adorar a Deus, a tua lista de problemas fica de lado, porque você começa a enxergar a grandeza de Deus. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou ignorante, mas Ele é onisciente. Eu tenho muitas perguntas, Ele tem todas as respostas. É através da adoração. Por isso é tão importante, quando a gente está adorando, você entrar nessa dimensão. Porque tem gente, às vezes eu gosto de observar, você vê a adoração, né? Deus está descendo, a glória está descendo, tem gente que está ali no celular. Um camarada desse nem devia vir ao culto. Fica em casa, você não perde o seu tempo. Aqui você ainda peca quando você faz isso. Quando você for adorar, esquece de tudo, não olha nem para a pessoa do teu lado. Abre os olhos espirituais e contempla a Deus. Quando você contempla a Deus, a glória dele enche o teu coração. Amém? Quando você contempla a Deus, você não tem mais medo, porque você se sente próximo dele. A segunda atitude que nós temos que ter quando a gente está orando é a confissão. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é uma atitude de arrependimento. Agora deixa eu dizer algo teológico para vocês. Jesus morreu na cruz e Ele já pagou pelos pecados que você nem cometeu ainda. Você sabia disso? Você sabia disso? Isso significa que não é que você precisa pedir perdão, porque senão Ele não te perdoa. Não. O arrependimento muda o seu coração e não o de Deus. Deus já te perdoou. Se você aceitou Jesus, você já está perdoado. Agora, por que a gente tem que confessar? Eu confesso pecado todo dia. Por quê? Porque com a confissão muda a minha maneira de entender. Ao invés de eu ficar debaixo da culpa do diabo, eu disse: eu já me arrependi e o Senhor já me perdoou. Amém ou não? Olha, tem 2 maneiras de você estar diante de Jesus. O apóstolo Pedro, no início do ministério dele, Jesus primeiro pediu o barco emprestado, pregou, um monte de gente se converteu, curou as pessoas. Ele falou: vamos para o fundo. Pedro já tinha passado a noite inteira pescando. Ele falou: então vamos, né? Chega lá, Jesus fala: jogue a rede. Quando ele joga, aquele monte de peixe. Quando ele vê quem é Jesus e o que ele era capaz, ele cai de joelho e diz: aparta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Ele não conhecia a graça ainda, mas ele viveu com Jesus 3 anos e meio.
E no final, nos últimos dias da estada de Jesus na terra, Jesus já tinha ressuscitado. Manda que eles vão para Galileia, eles voltam para Galileia e vão pescar. E mais uma vez eles passam a noite inteira sem pescar nada. Quando Jesus aparece e fala: vocês não pescaram nada, gente? E eles: não, passamos a noite inteira pescando e não pescamos nada. Jesus disse: lança para o outro lado. E ele obedeceu. E os peixes vieram. E eram tantos peixes, 153 peixes grandes, fora os pequenos. As redes começaram a rasgar. Quando Pedro percebeu que era o Senhor, ele mergulhou na água. Ele estava a 200 metros da praia. Ele não conseguiu ficar longe do Senhor. Eles estavam indo para lá. Olha a diferença. Aquele indivíduo que já entendeu quem é Jesus, quando ele peca, ele não corre de Jesus, ele corre para Jesus. E não pensem vocês que Pedro estava completamente limpo. Não, ele teve que ter aquele encontro com Jesus, em que Jesus diz para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E ali Jesus reforça para ele que, a despeito da sua traição, ele seria o primeiro líder da igreja. Aquele homem se tornou um homem de Deus, disposto a morrer por Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você tem ansiedade porque você tem medo que o teu Deus não te ame como Ele te ama. Sabe por quê? Talvez porque você tenha tido um pai que te abandonou. Talvez porque você tenha tido um pai que foi abusivo. Talvez porque você tenha tido uma mãe que te rejeitou. Não importa as circunstâncias, eu quero te dizer que há um Deus que te ama. E você precisa entender isso. E na oração, quando você confessa ao Senhor, Ele já te perdoou. Mas ali naquele momento em que você se arrepende, você recebe o perdão. O terceiro aspecto da oração que todo crente devia orar quando estivesse com Deus: aprender a fazer pedidos, suplicar. Não vem com essa oraçãozinha: ai Deus, não vou pedir nada, só vou agradecer. Tonto. Ele mandou você pedir, você fala: não, não mereço. Não, não merece mesmo. Você já viu um filho chegar para o pai: pai, posso comer hoje na sua mesa? Não, ele senta e come. Por quê? Porque ele é filho. Recebe de Deus. Ele é o provedor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Querido, às vezes você está desesperado, buscando segurança no teu emprego, em pessoas, quando você devia aprender que vem dele. Queridos, eu comecei essa igreja aqui, era muito jovem. Nós passamos muitas vezes necessidades, mas muitas, e por anos. Mas posso dizer uma coisa para você: era uma delícia ver Deus agir milagrosamente. Era uma delícia, porque eu me lembro que um dia cheguei em casa, a gente estava na igreja na Barra Funda, eram umas 7 horas da noite, a Lília falou assim: não tem nada para fazer. Eu falei: então vamos orar. Tinha só arroz em casa. Daqui a pouco chega o Petché com uma bacia de camarão desse tamanho. Falou assim: vamos fazer um risoto de camarão? Porque Deus é assim, meu irmão. Quando Ele traz, não é abobrinha não, é bênção. Está me entendendo? É camarão graúdo, porque Deus é assim. Ele é o Rei dos reis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, de quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus é fiel. Agora espera dele, não espera de pessoas. Deus pode usar pessoas, Ele já usou tanta gente na minha vida. Mas Ele sempre me disse: não espere das pessoas, porque é de mim que vem. Uma hora vem de um, outra hora vem de outro. Mas mesmo quando vier de alguém, lembre que é de mim que está vindo. E o último aspecto da oração, que é tremendo para você vencer a ansiedade, é ações de graças. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém. Quem é que manda nesse universo? A minha felicidade não depende de quem é o presidente da república.
não depende de quem são os juízes, não depende de ninguém, porque quem governa a minha vida é o Rei do universo. Teu é o reino. Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. É assim que você tem que orar quando você for apresentar as suas petições para Deus. Senhor, eu não sei qual é a resposta, mas o Senhor sabe. Eu entrego tudo, porque eu sei que o Senhor vai resolver. Olha para a pessoa do teu lado e diga: eu não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. Não tenha medo do futuro não, porque Ele cuida de você. Diga: Deus cuida de mim. Amém. Ele comanda todas as coisas. Teu é o poder. Nem todo exército do inferno se compara com o poder de Deus. Tu é a glória, refulgência, brilho, destaque para todo sempre. Não vai haver um segundo da tua vida que Ele não esteja controlando tudo. E termina dizendo amém. Você sabe o que a palavra amém significa? Na língua grega, quando você lê lá, em verdade te digo, significa amém, amém. Então, a palavra amém vem da raiz de emet, que é verdade. Mas também forma a raiz da palavra eu creio, ani mamin, be emunah shelemo. Eu acredito com fé no seu nome. Ani ma amen, amém. Então quando Jesus termina dizendo: pois teu reino, tu é a glória, o poder e a glória para sempre, amém. Sabe o que ele está dizendo? Para você dizer é verdade, ou para você dizer eu creio. Amém? Eu falo amém, você fala eu creio. Depois eu falo amém, você fala é verdade. Amém? 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 Está nas mãos de Deus, igreja. Entrega para o Senhor. Lança sobre Ele a sua ansiedade. E eu quero concluir essa minha palavra fazendo 3 perguntas que vão te ajudar a perceber se você está de fato confiando ou se está ansioso. A primeira pergunta é: em quem você está confiando? É nos homens? Gente, se a minha fé é baseada em uma pessoa que vai morrer um dia, eu sou o mais miserável dos homens. A minha fé está no Rei dos Reis. Em quem você confia? Olha o que Isaías diz, irmãos. Isaías 26:3 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Diga assim: perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Se eu estou dizendo que o que vence a ansiedade é a paz, aqui Deus está prometendo que quem confia nele, ele vai conservar em perfeita paz. Deus está dizendo: confie em mim, porque vai ter guerra, mas você vai estar firme na paz. A segunda pergunta é: quem está lhe influenciando? Maldito homem que confia no homem. Eu confio no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de do Sião que não se abalam. Amém? Mas permanecem para sempre. A minha fé está no Senhor, e é nele, e não em mim ou em quem quer que seja. Amém? Ai, pastor, mas eu preciso aprender a confiar mais em mim. Não, você precisa aprender a confiar mais em Deus. Por melhor que você seja, tem alguém melhor, meu irmão. Eu vi vocês ficaram sabendo, né, que o Will Smith deu um tabefão no Chris Rock. Vocês ouviram isso? Aí no especial da Netflix, diz que ele perguntaram para ele: por que você não revidou? Ele falou: vocês já viram o tamanho do cara? O cara fez o Muhammad Ali. Eu nunca fui nem chamado para audição para fazer esse papel. Ele falou: ele é um cara que é de outro tamanho.
a verdade, meu irmão, não é em você que você tem que confiar, não. Porque sempre vai ter alguém mais forte, sempre ter alguém mais inteligente, mais preparado, mais sagaz. Você tem que confiar no Senhor, sabe por quê? Porque no Senhor Davi vence Golias. Amém? Na vida natural nunca Golias vai perder para Davi, mas no Senhor Golias vai cair, porque Davi não estava na sua força, mas na força de Deus. Amém ou não? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Mas quem está lhe influenciando? Filipenses 4:9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando você é influenciado, mentorado por alguém que prega a palavra, o Deus da paz vai estar com você. Mas se você estiver sendo influenciado por enganos, por ventos de doutrina, saiba que o que vai vir, você pode até ter um momento de, vamos lá, né? Esses coachings aí, eles ficam, yes, 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 eu posso, parece todos uns idiotas pulando lá. E pagam caro, hein, para isso. Quando passar a emoção, o que sobrou? Nada. Mas quem confia em Deus, esse prevalece. E a promessa de Deus é que o Senhor, o Deus da paz, será convosco. Então cuidado com quem você anda e quem te influencia. E a última pergunta é: quando e onde você está vivendo? No passado, no presente ou no futuro? Mateus 6,34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. O futuro pertence a Deus. Se Deus quisesse que você soubesse, Ele te falava. Se você não sabe, descansa, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Feche seus olhos. A paz de Jesus é uma palavra shalom, que é uma palavra muito mais profunda do que simplesmente a ausência de crise. Shalom é da mesma raiz de shalom, que significa inteiro, íntegro. Mushlam é perfeito, tudo a mesma raiz. Lechalem é pagar a conta. Então quem tem shalom tem inclusive os recursos e a provisão para pagar a conta. Tudo vem de Deus, tudo vem de Cristo. E eu primeiro quero falar com você, meu querido, que entrou aqui nesta manhã. Talvez já tenha acreditado em tudo. Tem muita gente que me procura e fala: pastor, já fiz de tudo, já acreditei em tudo, nada deu certo. Por que você não entregou tua vida para Jesus? Eu entreguei, e Ele mudou a minha história. Tive altos e baixos, nunca fui perfeito, mas Ele sempre me ajudou. Então a primeira decisão que você tem que entregar para Deus é: Senhor, eu não quero mais andar com ansiedade, eu não quero mais ter medo do futuro, eu quero me render a Ti. Se você entrou aqui hoje, quer dar a vida para Cristo, para que Ele tome o controle, dirija a sua vida, eu quero orar com você e por você. Se você quiser fazer essa oração, levante a sua mão. Peço que a igreja fique com os olhos fechados. Graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém? Hoje é o dia de você entregar ao Senhor. Graças a Deus. Há alguém aqui? Graças a Deus também. Graças a Deus lá. Eu quero pedir a você que vem aqui à frente. Eu vou orar por você, e hoje o Senhor vai derramar a sua unção de graça sobre a sua vida. Vem aqui, meu querido. Saia, você que está me vendo pela internet também. Hoje é dia de você entregar os seus fardos para Deus.
Pode vir. Você que está entregando a sua vida, não tenha receio. Venha, nós vamos orar e você vai entregar. Venha bem aqui na minha frente. A igreja aplauda ao Senhor. Talvez você tenha entrado aqui hoje, talvez até já tenha feito esta oração de decisão, mas ainda não se rendeu de verdade. Queridos, eu confesso para vocês que quando eu me converti, todo apelo que tinha eu queria ir. Até que um dia o pastor chegou para mim e falou: filho, já está bom. Ele já viu o que você quer. Mas até hoje, sabia? Até hoje, quando eu ouço alguém pregar Jesus, eu tenho vontade de me entregar. Porque vale tanto a pena se render a Ele. A gente, quando é pai, quando é avô, a gente quer fazer tudo pelos nossos filhos, pelos nossos netos. E Jesus disse: se vós que sois maus, perante Deus nós somos maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o Pai que está nos céus. Então põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha ansiedade, eu quero lançar aos seus pés, porque eu não sei resolver esse problema. Mas eu quero te confessar como o Senhor da minha vida, como meu Salvador. Eu quero entregar minha vida a Ti, meu futuro, meus problemas. Fale com a sua boca: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, recebe o meu fardo e dirige a minha vida. Amém. Aleluia. E ele anotou essa oração. A Bíblia diz que antes de vocês abrirem a boca, ele já sabia. Só que você fez essa oração porque você está dizendo: a partir de agora é para o Senhor que eu vou. Amém. Deus abençoe. Eu quero pedir que vocês sigam os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês. A igreja aplauda ao Senhor, porque o Senhor ouviu o clamor, viu, queridos? Por favor, leve a senhora também. Mas hoje é dia de você deixar o teu fardo aqui, deixar o teu fardo no altar. Não duvide do amor de Deus. Tem muita gente que crê no Deus Todo-Poderoso, não tem dúvida alguma de que Ele pode, mas por muitas razões duvida que Ele queira fazer. Então nesse momento eu quero te convidar a trazer o teu fardo aqui no altar. O convite não é meu, o convite é do Senhor. Vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados e abatidos, e eu vos aliviarei. Senhor Deus, nós estamos nos apresentando ao teu altar, com o coração rasgado, Senhor, reconhecendo que sozinhos nós não conseguiríamos. Mas Senhor, a nossa fé está em Ti, a nossa esperança está em Ti. Por isso nós trazemos os nossos fardos diante do Senhor, e cremos no Teu amor e na Tua bondade, na graça que excede o entendimento, no amor do Deus e Pai Todo-Poderoso, e nas consolações do Teu Espírito nós confiamos e esperamos e lançamos a nossa ansiedade, para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia, aplauda o Senhor.